Alguns dizem que o mundo vai acabar em chamas. Outros preveem um congelamento gradual. E muitos outros acreditam que haverá sinais do apocalipse. Eu nunca tinha visto pássaros caindo do céu. Eu vi os pássaros quicando na minha caixa de correio. Quando eu apontei minha lanterna para o chão, pareciam folhas. Tinham muitos pássaros caídos. Depois de uma véspera de Ano Novo mortal no Arkansas, O caso virou uma questão legal. uma onda de mortes de animais parecidas se espalha pelo mundo. Estariam estes eventos conectados? Deus está mandando uma mensagem. O que realmente matou os pássaros no Arkansas? Sinais do fim dos tempos. Bibi, Arkansas. 31 de dezembro de 2010. A cidade do cinturão bíblico de mais de 6 mil habitantes se prepara para celebrar o Ano Novo. Amanhã é o Ano Novo. Estou pronta para a contagem regressiva. Ao redor do mundo, a chegada do Ano Novo é uma época de otimismo. Quando esperamos por uma vida nova e melhor. Mas em Bibi, uma noite estranha espera os moradores e os oficiais da cidade. Minha mulher e eu estávamos vendo TV e esperando a meia-noite para celebrarmos a virada com Dick Clark. Eu recebi um telefonema de um dos meus policiais falando que ele estava atendendo a chamados da área de Windwood, perto de onde eu moro, com relação a pássaros. As pessoas estavam assustadas, não sabiam o que estava acontecendo. Eu contatei o prefeito. Na verdade, eu pensei que me ligavam para desejar Feliz Ano Novo. A gente sempre se fala à noite. Quando eu liguei, ele pensou que eu estava brincando. Ele disse, tá bom. Eu falei, prefeito, é sério, isso está acontecendo. As pessoas estavam saindo e vendo pássaros caindo, algumas estavam até de guarda-chuva. Era incrível. Eu nunca vi nada assim, nada do tipo na minha vida. Foi como no filme Pássaros. A luz do primeiro dia do Ano Novo mostrou que os tordos sargentos tinham caído do céu. Milhares de carcaças espalhadas por quase 4 quilômetros quadrados de Bibi. Uma cena extremamente assustadora. É difícil acreditar que tinham tantos pássaros mortos por todo lado. Eu diria que é provavelmente uma das coisas mais estranhas que eu já tive que lidar. Eu estava preocupado sobre o que os moradores iriam pensar e se entrariam em pânico. O que poderia ter matado tantos pássaros assim tão rápido? E estariam as pessoas em perigo? Algumas pessoas ficaram nervosas quando viram os homens com roupas protetoras na rua. Nós estávamos preocupados em pegar os pássaros. E se eles tivessem alguma coisa? E tudo isso passou pela cabeça de todos que viam aquilo. De onde eles tinham vindo e por que isso tinha acontecido. Há outras mortes de animais compondo o mistério. No dia anterior à morte dos pássaros, 80 mil peixes apareceram no rio Arkansas, a 200 quilômetros de Bibi. Alguns dias depois do Ano Novo, mais animais apareceram mortos, mais pássaros. No estado vizinho, Louisiana, milhares deles enchiam as rodovias.
Um grande evento de morte de pássaros acontecendo gera fofoca. 2 eventos seguidos e em locais próximos gera preocupação. Mas 3? Os peixes, os pássaros e agora mais pássaros? Era demais. Esqueça o céu. Se procura por pássaros, olhe para o chão. Parece realmente algo de um filme de terror. As pessoas podem pensar que as mortes estão relacionadas. Sim, é bizarro. Eu não sei o que está acontecendo, mas é estranho. Mortos por todo lado. Talvez não estejam contando a verdade. A verdade para alguns blogueiros é que as mortes são um sinal do apocalipse. Um bando desses pássaros foi atingido por uma trilha química. Mas para outros, a verdade seria uma grande teoria que conectaria todas essas mortes. Alguns apontam as toxinas nas nuvens devido à explosão da plataforma Deepwater Horizon. Outros focam nas chamadas trilhas químicas, jatos que lançariam agentes químicos no ar. Outros ainda falam sobre o magnetismo do Polo Norte. Talvez variações no campo eletromagnético da Terra estejam começando a modificar o comportamento desses animais. Agnew suspeita que essas mortes não sejam apenas um sinal de algo pior que está vindo, mas que o cenário apocalíptico foi previsto por uma sociedade antiga. Nós somos tão espertos para poder jogar fora essas pistas antigas? Um antigo rei maia é a figura-chave para Agnew. Ele tinha 6 dedos nas mãos e nos pés. Ele era bem mais alto do que seus súditos e fez algumas observações. Que por volta de 21 de dezembro de 2012, a Terra estaria perfeitamente alinhada com o rift da Via Láctea. Ele chamava isso de antiga vagina do espaço. A gigante atração daquele vão galáctico, junto com a capacidade do Sol de soltar grandes massas coronais, puxaria essa energia, essa chama solar sobre a Terra, e acabaria com o planeta como conhecemos. Outra teoria sobre as mortes dos animais envolve uma conspiração do governo. Uma instalação militar no Alasca chamada HAARP joga ondas de rádio para o céu para estudar a atmosfera. Qualquer outra instalação do governo que você visite, você pode entrar, pode vê-la funcionando, pode filmar, pode ver as telas, sentar nas cadeiras, mas não na HAARP. Quando a HAARP está em funcionamento, geralmente tem uma fluorescência lilás na atmosfera. Poucos cientistas acreditam nessa possibilidade, mas para Agnew, seu significado é importante. Este céu lilás apareceu minutos, ou às vezes horas, antes de grandes tremores de terra dos últimos 5 anos. Seria coincidência? Talvez. Mas é claro, algumas conspirações já estão estabelecidas. Esses passarinhos em Yankton, na Dakota do Sul, são vítimas de um programa do governo pouco conhecido. Alguns consideram isso abate. Outros consideram remoção. Outros chamam de colheita. Mas no fim, é a morte de animais. Estornídeos e tordos sargentos causam mais danos às colheitas do que quaisquer outros pássaros americanos. Com seus lucros em jogo, os fazendeiros agem juntos. Nos anos 60, um grupo de fazendeiros em Ohio se juntou e formou o comitê Bye Bye Blackbird. Incitado por esse comitê, o governo se uniu à luta. A maioria das armas do governo não são letais, como apitos. Mas quando métodos mais sutis não funcionam, a guerra começa. Milhões de pássaros são mortos todos os dias por oficiais do governo americano, entre eles, os estornídeos da Dakota do Sul. Esses pássaros têm sujado a comida dos bois. Também seriam os tordos alvos do governo americano?
Não tinha nenhum programa do governo acontecendo naquela região. O que quer que tenha matado aqueles pássaros não estava relacionado ao governo. Ainda assim, milhares de tordos estão mortos. E eles tinham muitos inimigos em Bibi. Onde eu moro, eu mudei para lá há 24 anos e eles procriavam atrás da minha casa. Eu tive que usar uma arma para me livrar deles. E eles mataram provavelmente 10 árvores de cedro. Eles carregam doenças dos lugares que eles usam como banheiro, que já possuem doenças, sabe? Eles fazem bastante... É perigoso. Você não ia querer crianças brincando por ali. Eu aposto que os vizinhos ali amariam envenenar eles. Eles precisam matar esses tordos. Nem todo mundo ama ter tantos pássaros assim, morando na área. Eu recebi telefonemas, pessoas me dizendo que eles estragam a pintura dos carros. O que você vai fazer com esses pássaros? Minha resposta foi: o que podemos fazer? Você não pode matar esses pássaros. Eu recebi visitas de alguns dos moradores perguntando o que nós faríamos sobre essas áreas de moradia. Eu não acho que foi um ato intencional. É uma cidade pequena. Com certeza o que aconteceu foi um acidente. Tem muita gente boa aqui. É um bom lugar para se morar. Eu recebi muitos e-mails. Criminalidade baixa. Deus está mandando uma mensagem. É exatamente no que acredito. É com certeza um acidente. Perto do fim do mundo. Nós temos pássaros caindo dos céus. Cuidado. As mortes dos animais são, na verdade, presságios. Segundo Brad McDonald, um escritor do site cristão TheTrumpet.com. Eu estava olhando as notícias e por um período de 1 ou 2 horas, eram histórias e mais histórias sobre as bizarras mortes de animais. Eu pensei que havia uma conexão baseada em uma perspectiva bíblica. A natureza é um reflexo de como Deus se sente sobre a humanidade. Quando Deus está satisfeito com a gente, Ele nos abençoa com abundância. Quando Ele está desapontado, a natureza começa a se destruir. No caso de Oséias 4, versículo 3, Deus diz: pássaros cairão dos céus, peixes morrerão, bestas da terra cairão. As mortes dos animais, as rupturas que vimos na natureza, eles são um pequeno sinal da grande destruição que está por vir. Deus intensificará ainda mais seus avisos. Como se seguissem os sinais, 2 milhões de peixes aparecem na orla da Baía de Chesapeake. Mais tordos morrem, desta vez em Kentucky. 2 semanas mais tarde, no centro-oeste, por volta de 200 vacas morrem. Enquanto a onda de infortúnios com os animais parece começar em 2011, alguns suspeitam que as mortes sejam os presságios do apocalipse. Oficiais em Bibi, Arkansas, continuam investigando os animais que morreram na véspera do Ano Novo. Eu sou um detetive, então eu começo devagar e continuo seguindo as evidências. Nós procuramos nas árvores e não vimos nada de suspeito. Eu recebi um telefonema de um senhor em Utah que disse que sabia exatamente qual era a causa: envenenamento. Eu ouvi até que essa subdivisão de Windwood foi construída em cima de um antigo cemitério indígena e que era amaldiçoada. As pessoas estão prontas. Tudo que querem é achar a explicação mais simples. É um verdadeiro trabalho, simples ou não, que é o dever do Centro Nacional de Saúde da Vida Selvagem, o CSI de Estranhas Mortes Animais. Nós recebemos uma ligação sobre as mortes dos tordos sargentos no Arkansas. Então nós aceitamos algumas carcaças e as recebemos hoje.
O patologista de animais silvestres, Scott Wright, supervisiona uma necrópsia enquanto seus colegas gravam notas para o relatório oficial. Data da coleta, 1º de janeiro. Data da necrópsia, 4 de janeiro. Espécie, tordo sargento. Eutanásia, não. Condição da carcaça, congelada. Identificação do animal na pata, nenhuma. De novo, é um caso legal. Um caso legal, porque muitos pássaros são protegidos por lei federal. Mate um tordo e vá para a cadeia. E alguns dos possíveis matadores são extremamente perigosos. Uma das primeiras coisas a se considerar é o potencial de um ato terrorista. Porque nós não sabemos se terroristas, acidentalmente ou propositalmente, usaram os animais para testarem seu sistema. Então, temos que olhar com cuidado para esses pássaros, mantendo isso em mente. Mas, inicialmente, Wright pensa em suspeitos mais prováveis. Ventos fortes. Granizo. Raios. Tiros. Venenos. Doenças infecciosas. Os resultados do laboratório ficam prontos. O que tenho aqui é o relatório final. Nós testamos vários tecidos, procuramos por químicos, venenos, doenças. Nada disso, tudo voltou negativo. Com esses resultados, Wright pode cortar mortes por terrorismo ou pelo governo, o que o deixa apenas com uma pista. O que ele viu nos corpos durante as necrópsias. Uma das coisas que notamos foi hemorragia. Tinha sangue onde não deveria ter. Hemorragia nos pulmões, hemorragia no fígado. Novo parágrafo. Comentário sobre a necrópsia. A provável causa de morte do tordo sargento adulto foi trauma no crânio, pescoço e no lado esquerdo do tórax. Nós determinamos até agora, baseado em nossas análises nos corpos, que eles morreram de traumatismo por pancada. Eles bateram contra objetos fixos a velocidades normais, e não aquelas determinadas pelo vento. Wright levou o caso o mais longe que podia. Então, outros têm que tentar descobrir o mistério por trás da queda dos pássaros. Eles voam durante o dia. O que estavam fazendo voando no meio da noite? O ornitologista de Cornell, Kevin McGowan, foi para o Arkansas ver o bando de Bibi por si próprio. A complexidade do grupo inteiro é assustadora. Uma área florestal no meio da cidade é a casa de 1,5 milhão de pássaros. A maioria, tordos sargentos. Depois de se alimentarem em campos próximos, eles voltam para as árvores no fim do dia. Primeiro, eles se reúnem no canto do campo. Então, ao escurecer, cada pássaro faz uma decisão fundamental. Voltando à árvore, onde ele passa a noite inteira. Tordos não enxergam bem no escuro. Então, quando escurece, eles permanecem nos ninhos e só saem quando tem luz suficiente para enxergarem. A única coisa que eu consigo pensar que os faria sair é o medo de alguma coisa. Então, na véspera do Ano Novo, algo assustou os pássaros para que saíssem das árvores. Um som alto é a possibilidade mais provável. E pássaros que não fugiram por causa do som propriamente dito, fugiram alertados por outros tordos. Eles foram subitamente acordados no meio da noite e fizeram basicamente o que qualquer um faria, que é sair rapidamente de onde estavam. Logo, há o pânico. A investigação das mortes em Bibi agora tem um novo foco. O que causou o voo de fuga dos pássaros? No Museu de História Natural de Roterdã, na Holanda, o mistério dos tordos de Bibi chamou a atenção do especialista em pássaros Kees Muliker. Eu estou na área de pássaros mortos há 20 anos.
Eu sou muito interessado em pássaros e é meu trabalho coletá-los e preservá-los. Pássaros morrem todas as semanas ao bater nas janelas do museu. Uma estimativa de 1 bilhão de pássaros morre todos os anos por baterem em vidros, apenas nos Estados Unidos, o que nos faz pensar sobre um incidente no Arkansas. Essas milhares de mortes no Arkansas, isso é só uma pequena mortalidade. Tinham bem mais de 1 milhão de pássaros lá. 20, 30 anos atrás, ninguém percebia esses pássaros. Bem, talvez fosse história para um jornal local, só isso. Mas agora vivemos na era das mídias sociais. E tudo cresce como uma bola de neve. Mulliker vem estudando estranhas mortes de animais desde quando os tweets ou pios só vinham de pássaros. Como, por exemplo, uma reportagem em um jornal de Baton Rouge, Louisiana, em 1896. De manhã cedo, 200 ou mais pássaros caíram mortos dos céus. Foi testemunhado por muitas pessoas. Eram patos, pica-paus e um número grande de espécies coloridas, tropicais. E isso foi, na verdade, o primeiro relato de pássaros mortos caindo do céu. Isso aconteceu em um dia claro, com um belo tempo, céu azul e sem vento. Então, isso é realmente incrível. Se tivesse um tornado em algum lugar, esse poder enorme que pode levantar qualquer coisa, e por isso os pássaros seriam levantados e cairiam em algum outro lugar. O mesmo fenômeno pode explicar outros relatos históricos. Como outros exemplos, nós temos minhocas, sapos e pererecas, salamandras e até peixes, cobras. Então, tem um zoológico inteiro que caiu do céu. Enquanto Mulliker contempla os arquivos, a aparente onda de mortes parece estar em todo o mundo. No Brasil, 100 toneladas de peixe aparecem mortos em praias e lagoas. Na Romênia, esturnídeos apodrecem na neve. E na Nova Zelândia, linguados aparecem em uma praia. Alguns sem os olhos. Será que essas mortes compartilharam a mesma causa? O que faz um padrão de eventos serem suspeitos? Talvez essas bolinhas nos deem uma resposta. Se 50 azuis e 50 amarelas são misturadas, por que 6 amarelas saem seguidas? Parece interessante, mas quantas vezes você girou a manivela? Girando 3 vezes em 1 minuto por uma semana, você tiraria 200 vezes esse grupo de 6. Nós estamos presos a coisas que damos mais peso do que o devido. É a mesma coisa com as mortes dos animais. Nós vemos mortes, mas esquecemos de todas as vezes nas quais os animais não morrem. E uma vez que colocamos um padrão em nossas cabeças, as manchetes sobre os animais, nós começamos a ver o mundo de maneira diferente. Alguns pássaros mortos que você acharia mera coincidência, agora o fazem querer falar com a sua rádio local. No MIT, o cientista cognitivista Josh Tenenbaum estuda como a mente humana lida com coincidências. Eu escrevi vários artigos sobre coincidências com meu colega Tom Griffiths. Ele é professor na Berkeley. Nós estávamos tentando arduamente terminar nosso último rascunho de um artigo antes de sairmos para as férias de inverno. Mas você sabe como são essas coisas. Nós não conseguimos terminar tudo. Eu lembro de trocar alguns e-mails falando: ok, nós vamos sair de férias e entraremos em contato em alguns dias. Adiantando algumas coisas, eu estava sentado no meu hotel perto da praia, fazendo minha última análise de dados. E eu mando para o Tom e digo: ok, aqui estão os últimos dados, dá uma olhada e eu estarei online de novo em algumas horas se você quiser falar comigo. Então, eu vou para um novo restaurante com a minha mulher, em uma ruazinha, uma pequena cidade ali perto, Lahaina. E entramos no restaurante. Quem nós encontramos lá, senão Tom e sua mulher?
Eu sabia que ele estava de férias também, mas eu não sabia que ele estaria na mesma ilha que eu, na mesma parte dela, na mesma cidadezinha, indo para o mesmo restaurante tailandês. O artigo estava cheio de dados interessantes sobre coincidências, mas eu acho que aquela foi a mais interessante que eu já vi. Mas essa coincidência foi tão incrível quanto parecia? Ele havia mandado e-mail para outras 50 pessoas no mesmo dia, mas não as encontrou. Maui é também um lugar comum para se viajar. E mais um fator. A mulher dele e a minha são vegetarianas, e era um bom restaurante para elas. Voltando um pouco, esse é o tipo de coincidência que faz você repensar em como o universo funciona. Faz você pensar que tem alguém puxando as cordinhas atrás do palco? Bem, não tanto. Mas outros logo imaginam uma força escondida que puxa as cordas. E por pistas, eles procuram tradicionalmente em um lugar: os céus. Desde que as pessoas olham para o céu, elas notaram cometas. Elas têm se enganado por eles e talvez até se assustado com eles. Os cometas têm sido vistos como sinais do sobrenatural ou talvez de algo divino. Mas no início do século XVIII, o astrônomo Edmund Halley começou com uma linha de pensamento diferente. Ele começou a notar um cometa que tinha sido visto anos atrás. Tinha praticamente a mesma órbita, o mesmo caminho no céu, como cometas vistos 76 anos antes e 76 anos antes desse. O fato de essas órbitas terem se alinhado era uma grande coincidência. A coincidência não fazia sentido se cometas eram relatados como eventos únicos. Então Halley começou a pensar: tem que haver uma razão para isso. Tem que ser o mesmo objeto que está se movendo no céu a cada vez. O cometa de Halley, então, não era algo divino, e sim um novo tipo de objeto orbitando o Sol como um planeta. Foi uma grande descoberta científica. Coincidências são tão importantes que nossos olhos e cérebros estão sempre à procura delas. Como essas formas. Quando as mandíbulas estão alinhadas perfeitamente, você vê uma ilusão. Esse alinhamento é uma grande coincidência. E seu cérebro entende que é mais provável que um triângulo esteja em cima de 3 discos perfeitos. Outro tipo de coincidência causa essa ilusão. Mudar o seu ponto de vista revela a forma real. A percepção de um triângulo tridimensional vem de uma grande coincidência. O alinhamento deste lado e deste lado, este lado e este lado, e essa borda aqui com essa ponta de dentro. Seu cérebro acha mais provável que a forma seja realmente fechada do que você estar coincidentemente olhando de um certo ponto de vista que a faz parecer fechada. As mortes dos animais são uma mera coincidência? É a intuição normal que as une como uma ilusão? Enquanto essa questão continua aberta por hora, a variedade de carcaças continua crescendo. Caranguejos mortos aparecem em uma orla britânica. Mais de 100 baleias encalham em praias na Nova Zelândia. Focas aparecendo mortas nas praias de Labrador. Para o colunista Brad MacDonald, cada nova morte é mais uma evidência do propósito de Deus. Ele está tentando se comunicar com a gente por esse padrão. Esses eventos sinalizam algo de pior que está por vir. Eles são pequenos sinais num caminho para uma destruição ainda maior. Terão mais desastres naturais. E terão mais peixes morrendo, pássaros caindo do céu. A natureza vai continuar a se revoltar. Para alguns, essas mortes são presságios divinos e sombrios. Mas em janeiro de 2011, muitos que seguem este padrão foram incitados por um vídeo na internet de pássaros mortos caindo do céu em uma rua holandesa.
Dentro de 2 horas foram 20.000 acessos, segundo o cineasta Hazel Spykerman. E ele começou a receber telefonemas. Nós não pensamos que a mídia holandesa nos ligaria. Ficamos um pouco assustados quando isso aconteceu. Nós só falamos para eles que era uma montagem. Spykerman, um designer, estava fascinado pelos pássaros em Bibi. Eu só queria saber como seria estar lá. Eu criei algumas histórias na minha cabeça sobre casais apaixonados em um café, olhando para fora e vendo pássaros caindo. Aí iriam para fora para ver o que acontecia e ficavam chocados, maravilhados, assustados. Em seu estúdio, Spykerman adicionou os pássaros digitalmente. Eu percebi que não seria realista se eu chegasse muito perto com a câmera. Então eu decidi pegar um pássaro morto de verdade. Então eu comecei a procurar por pássaros empalhados na internet. E eu consegui um, por 15 euros. Achei um pouco caro por um pássaro morto. Aí um amigo meu me sugeriu procurar em um abrigo de animais. Eles tinham um, quase congelado. E sim, é o nosso ator, nossa estrela. Em seguida veio o título intrigante do vídeo. O título do vídeo era "O que diabos aconteceu aqui?" E sim, isso funciona bem, porque as pessoas ficam curiosas com o que aconteceu e assistem o vídeo. Na verdade, foi bem divertido ver as pessoas discutindo online. Algumas pessoas viram o lado mais técnico e descobriram que era mentira. Outros diziam que havia algo de errado com a natureza e que nós deveríamos ouvir a sua voz. Outras pessoas viam logo que era mentira, mas me amavam por fazer o vídeo. Várias reações falavam sobre teorias da conspiração. Acho que 2 eventos, combinados por um jornalista, é o suficiente para criar uma nova história. E quando outros 2 eventos acontecem, bem, nasce uma teoria. O ponto. Uma vez que uma ideia sensacional está no ar, novas evidências devem ser avaliadas com maior ceticismo. Porque pessoas tendem a querer fazer parte da história. Se Spykerman precisou de artefatos poderosos para se colocar no meio de uma história de morte de animais, tudo o que um residente de Bibi, Arkansas, tinha que fazer era abrir a porta da casa. Uma testemunha ocular da morte dos tordos sargentos apareceu. Mike Overstreet mora perto de onde os pássaros vivem. Eu ouvi muito barulho lá fora. Barulhos de asas, de quedas. Eu levantei e fui lá ver o que era. Eu consegui ouvir os pássaros vindo. Era um som muito alto, como milhares de asas. Mas eu não conseguia ver o que era. Eu liguei a minha lanterna e olhei para cima. E era uma massa de pássaros voando para o noroeste. O som parecia água corrente. Era estressante. Era confuso. Eu realmente não fazia ideia do que eles estavam fazendo, nem por quê. Eles batiam na minha caixa de correio, eles batiam nos carros estacionados na rua. Algumas vezes eu tive que mexer minha cabeça com medo de ser atingido. Eu não conseguia vê-los tão bem. Estava escuro, tudo que eu tinha era a lanterna. O chão parecia estar coberto de folhas, mas não eram folhas, eram pássaros. Poderia a causa da morte dos tordos ser a mesma de outros animais ao redor do mundo? As suposições de alguns investigadores não têm levado a nada. As nuvens da plataforma Deepwater Horizon não poderiam estar espalhadas pelo mundo. Nenhuma evidência convincente da existência das trilhas químicas soltas por jatos. Olha, ninguém mexe com combustível de jatos. Nenhum piloto respeitável que eu conheço pilotaria um avião sabendo que estão colocando fumaça tóxica no ar. Não existem trilhas químicas. A maioria dos físicos não acredita que um alinhamento com a Via Láctea poderia causar tempestades solares na Terra. E ninguém explicou como as pequenas mudanças no campo magnético da Terra prejudicariam os animais.
De qualquer maneira, os pássaros de Bibi não morreram em um período crítico para eles. Durante a migração anual. Quanto à HAARP, a Estação de Pesquisa Atmosférica, nenhuma evidência aponta para seu funcionamento na véspera do Ano Novo. Nos fatos que ocorreram no Arkansas, nem o céu lilás, nem os sinais de rádio estavam presentes. Nós temos que ignorar a HAARP. Olá de novo, todo mundo. Eu sou o chefe de meteorologia. Em 3, 2... Um novo tipo de evidência agora ilumina as mortes em Bibi, graças à curiosidade do meteorologista da TV de Cleveland, Mark Johnson. Ele está vidrado no caso desde o começo. Primeiro dia do ano e manchetes mostravam esses pássaros caindo do céu, milhares deles aparecendo mortos nos jardins e entradas das casas das pessoas. Eu sou o tipo de cara que quer achar algum tipo de explicação lógica para isso. Então eu procurei nos antigos arquivos de radares aquele momento em particular. Os pássaros estavam próximos o suficiente do radar para aparecerem perfeitamente do nada para a grande massa em Bibi, em apenas cerca de 12 minutos. Ele começou a escrever um blog sobre os pássaros e outras mortes de animais. Pessoas ao redor do mundo estavam lendo este blog. Não só naquele dia, mas por várias semanas. Era uma história incrível. As pessoas queriam saber o que aconteceu. Então Johnson teve um insight. Em vez de olhar para os dados em 2D, ele trocou para 3D. E agora uma estranha massa turbulenta apareceu no céu. Olha essa área de turbulência quase perfeitamente circular, com o meio mais ativo, bem onde os pássaros estão. Entre 300 e 600 metros estão os pássaros. Algo misterioso acontece sobre os pássaros entre 2.100 e 3.600 metros. Essa turbulência não pode ser parte do grupo de pássaros. Eles não voam tão alto. Por todos esses anos olhando em radares, isso era algo completamente novo. Eu nunca tinha visto essa anomalia perfeitamente elevada e subindo verticalmente. Parecia que tinha algo ali. Algo no ar que estava fazendo os pássaros voarem e que os assustava, para ser bem honesto. Animais vivem e morrem. É um processo natural. Mas milhares de pássaros morrerem é bem comum. E precisa ser investigado. Então, o que é essa mancha vermelha sobre Bibi? Algum estranho evento climático? Fogos de artifícios estourando no céu? Esse traço misterioso está sendo analisado no MIT. Totalmente diferente das coisas que já vimos. Até os especialistas em radar mais experientes do mundo estão assustados. O estranho sinal no radar acima de Bibi na véspera do Ano Novo pode ser a pista que faltava para explicar as mortes. Intrigados, especialistas no laboratório de Lincoln, no MIT, entraram no caso. Primeiro, eles determinam que os pássaros voaram não só uma vez, mas repetidamente. Aqui está o primeiro êxodo, o segundo, terceiro, quarto, alguns menores, 5, 6... E então, mais tarde, nós ainda vemos essa nuvem azul, próxima de onde moravam os pássaros, indicando que eles ainda eram carregados pelo ar por ali. E isso continua até o final do ciclo, por volta das 7 horas da manhã seguinte. Nunca havia sido relatado pássaros voando por tanto tempo à noite. Será que os tordos tinham uma rotina de voar em noites de inverno? Nós olhamos para outras noites aleatórias por volta daquela época do ano. Nós não vimos os pássaros deixando seus ninhos na maior parte das vezes. Então o som que os assustou na noite de Ano Novo foi provavelmente algo incomum. Os raios e trovões mais próximos estavam muito longe para perturbar os pássaros. Algum outro som foi responsável. Um pouco depois das 10 horas, eu ouvi algumas explosões altas. Pareciam fogos de artifício, eu acho.
Outros corroboram com a teoria dos sons. Um pouco antes das 10h20 da noite de Ano Novo, eu estava na cama, em casa, e eu ouvi aproximadamente 12 explosões. Sons altos. Eram tão altos que eles fizeram minhas janelas tremerem. Outro fator começa a importar agora. As condições para a condução de som aquela noite estavam favoráveis. O ar mais quente fica embaixo do ar mais frio, uma inversão de temperatura. A inversão de temperatura pode agir como algo sólido no som. Então, o som viaja mais longe do que o normal. Se tivesse um som alto produzido a uns 15 quilômetros, poderia ser ouvido em Bibi. Então, o som dos fogos de artifício em qualquer lugar em uma grande área pode ter incitado os pássaros. Uma grande questão permanece. O que exatamente era a mancha vermelha sobre Bibi? Nem o maior dos fogos de artifício poderia alcançar tal altitude. Em vez disso, dois fatores combinados produziriam um efeito. Algo climático passava pela área diretamente sobre os pássaros enquanto eles voavam. Um radar pode ter diferentes efeitos, como uma miragem, onde você pensa que olha para algo, mas está vindo de outra área. Aconteceu de ser uma coincidência, já que tudo aconteceu ao mesmo tempo. A mancha vermelha, então, foi uma mistura de chuva de grande altitude com a miragem dos pássaros voando em uma altitude menor. Esse traço não é real. O caso dos tordos de Bibi é encerrado. Fogos de artifício estranhamente altos podem ter sido conduzidos por quilômetros de distância. Os gritos desesperados de alguns pássaros podem ter assustado a maioria em seus ninhos, como um efeito bola de neve. Em pânico e voando às cegas, os pássaros morreram depois de baterem contra objetos fixos. Em muitos dos outros casos de animais, investigadores estão agora descobrindo as causas das mortes. Os 80 mil peixes no rio Arkansas morreram de uma condição chamada de trauma da bolha de gás. Quando as portas da represa se abrem, ar se mistura à água. No dia em que os peixes morreram, a água estava gelada e, por isso, concentrava mais gás. Os pássaros na rodovia de Louisiana foram levados pelo vento para fios elétricos. Em Chesapeake, peixes morreram de um frio incomum. As vacas de Wisconsin morreram por comerem batatas mofadas. Os pássaros da Romênia morreram por intoxicação alcoólica após terem comido restos em uma vinícola. Na Nova Zelândia, os peixes sem olhos foram jogados por um navio ilegal de pescadores. As mortes que pareciam ser para tantas pessoas, obviamente relacionadas, agora parecem mera coincidência. Mas para pensadores religiosos como Brad McDonald, elas estão relacionadas por uma força maior. Quando um grupo de pássaros cai do céu, quando cardumes aparecem mortos nas praias, todos esses eventos deveriam levantar questões sobre a humanidade. Questões são realmente levantadas para McDonald. Elas são sobre Deus e moralidade. Para Josh Tenenbaum, elas são sobre algo não menos sublime: a natureza humana. Ciência e superstição normalmente começam do mesmo lugar, com alguma coincidência, mas terminam em lugares completamente diferentes. Coincidências são responsáveis por algumas de nossas maiores irracionalidades. Ver padrões que nos levam a superstições, teorias da conspiração. Por outro lado, elas são responsáveis por alguns dos nossos melhores picos de razão, novas teorias científicas. Então, o que se conclui do padrão das mortes de animais no início de 2011 não é uma história sobre o divino ou sobre a natureza. A meu ver, isso nos diz muito mais sobre como nosso cérebro funciona, a maneira como ele é projetado, para dar o salto entre um padrão de coincidência para histórias com sentido sobre o que causa o quê. Os pássaros de Bibi e outras pobres criaturas
estão nos dizendo sobre os nossos próprios poderes, de achar padrões que nos permitem pensar e produzir algo nesse mundo, muitas vezes confuso. Há outras mortes de animais compondo o mistério. No dia anterior à morte dos pássaros, 80 mil peixes apareceram no rio Arkansas, a 200 quilômetros de Bibi. Alguns dias depois do Ano Novo, mais animais apareceram mortos, mais pássaros. No estado vizinho, Louisiana, milhares deles enchiam as rodovias. Um grande evento de morte de pássaros acontecendo gera fofoca. 2 eventos seguidos e em locais próximos gera preocupação. Mas 3? Os peixes, os pássaros e agora mais pássaros? Era demais. Esqueça o céu. Se procura por pássaros, olhe para o chão. Parece realmente algo de um filme de terror. As pessoas podem pensar que as mortes estão relacionadas. Sim, é bizarro. A luz do primeiro dia do Ano Novo mostrou que os tordos sargentos tinham caído do céu. Milhares de carcaças espalhadas por quase 4 quilômetros quadrados de Bibi. Uma cena extremamente assustadora. É difícil acreditar que tinham tantos pássaros mortos por todo lado. Eu diria que é provavelmente uma das coisas mais estranhas que eu já tive que lidar. Eu estava preocupado sobre o que os moradores iriam pensar e se entrariam em pânico. O que poderia ter matado tantos pássaros assim tão rápido? E estariam as pessoas em perigo? Algumas pessoas ficaram nervosas quando viram os homens com roupas protetoras na rua. Nós estávamos preocupados em pegar os pássaros e se eles tivessem alguma coisa. E tudo isso passou pela cabeça de todos que viam aquilo, de onde eles tinham vindo e por que isso tinha Te acontecido. estranha espera os moradores e os oficiais da cidade. Minha mulher e eu estávamos vendo TV e esperando a meia-noite para celebrarmos a virada com Dick Clark. Eu recebi um telefonema de um dos meus policiais falando que ele estava atendendo a chamados da área de Windwood, perto de onde eu moro, com relação a pássaros. As pessoas estavam assustadas, não sabiam o que estava acontecendo. Eu contatei o prefeito. Na verdade, eu pensei que me ligavam para desejar Feliz Ano Novo. A gente sempre se fala à noite. Quando eu liguei, ele pensou que eu estava brincando. Ele disse, tá bom. Eu falei, prefeito, é sério, isso está acontecendo. As pessoas estavam saindo e vendo pássaros caindo, algumas estavam até de guarda-chuva. Era incrível. Eu nunca vi nada assim, nada do tipo na minha vida. Foi como no filme Pássaros. Do fim dos tempos. Bibi, Arkansas. 31 de dezembro de 2010. A cidade do cinturão bíblico de mais de 6 mil habitantes se prepara para celebrar o Ano Novo. Amanhã é o Ano Novo. Estou pronta para a contagem regressiva. Ao redor do mundo, a chegada do Ano Novo é uma época de otimismo. Quando esperamos por uma vida nova e melhor. Mas em Bibi, uma noite, alguns dizem que o mundo vai acabar em chamas.
Outros preveem um congelamento gradual. E muitos outros acreditam que haverá sinais do apocalipse. Eu nunca tinha visto pássaros caindo do Eu vi céu. os pássaros quicando na minha caixa de correio. Quando eu apontei minha lanterna para o chão, pareciam folhas. Tinham muitos pássaros caídos. Depois de uma véspera de Ano Novo mortal no Arkansas, O caso virou uma questão legal. uma onda de mortes de animais parecidas se espalha pelo mundo. Estariam estes eventos conectados? Deus está mandando uma mensagem. O que realmente matou os pássaros no Arkansas? Sinais